Caminho do Sucesso recebe no dia de hoje com muita honra o senhor Eide Camel Elgós Júnior. Ele é um dos sócios proprietários do restaurante Monte Líbano. Restaurante este que é uma das referências, um dos mais tradicionais aqui de Maringá. Senhor Eide, é uma satisfação recebê-lo aqui nesse programa hoje. Satisfação é toda nossa e estando aqui representando o restaurante Monte Líbano, bem como a família. Muito bem, senhor Eide. Agora eu gostaria de nosso bate-papo aqui conhecer e dar ao telespectador a possibilidade de saber um pouco do Monte Líbano, né? Então, vejamos. Eu gostaria que o senhor narrasse os caminhos que foram percorridos nesses 49, quase 50 anos que o restaurante Monte Líbano vem prestando aqui relevante serviço. E naturalmente há tantas e tantas pessoas que tiveram o prazer e a satisfação de tê-la frequentado e passado pelo Monte Líbano. O Monte Líbano, meu pai, na realidade começou ele em 62 e até mexendo nos papéis antigos eu consegui ver o primeiro registro do restaurante foi em 10 de outubro de 62 num cartório chamado Pimpão, que eu não tive conhecimento, mas que existia. E aí então meu pai começou na rodoviária Américo Dias Ferraz, que é a antiga rodoviária, com uma loja, um restaurante que era aberto ao público, no geral. Esse restaurante ele trabalhou 6 anos e ele trabalhava praticamente 24 horas. Quando em 68 ele pegou e mudou o restaurante de loja e já fez um ambiente um pouquinho mais seleto, porque já o público já pedia isso. E até a comida árabe então já era um pouco diferenciada. Aí ele fez um ambiente novo. E de 68 ficou até 78, onde nós estamos até hoje aqui em Maringá, lá no local onde nossa casa era antiga e foi transformada em restaurante. Qual é o segredo, quer dizer, qual o pilar do sucesso do Monte Líbano ter ficado tanto tempo, praticamente 50 anos neste ramo? É muita responsabilidade, muita seriedade no que faz. Porque principalmente as pessoas que vêm de fora, que nem meu pai veio de fora, ele já traz na bagagem dele uma certa, um caminho para trilhar, onde ele não desvirtua aquilo que ele pensa. Então, dentro dessa regularidade que você tem, uma responsabilidade social perante ao público, uma responsabilidade social perante aos funcionários, um respeito a todos que chegam e a todos que vão embora, né? E inclusive também um respeito naquilo que você faz, que você, quando trabalha com comida, você tem que respeitar tudo como se fosse dentro da sua casa. E uma das coisas nossas que nós temos no restaurante é isto: as pessoas que lá chegam sentem-se em casa. Isso meu pai conseguiu fazer ao longo do tempo, junto com a minha mãe, que foi uma pessoa que deu uma mão muito grande para ele no início, porque a vida deles deve ter sido muito difícil quando iniciou em Maringá, né? E eles nos passaram esse tipo de coisa. Hoje nós somos 4 filhos, né? Os 4 têm uma responsabilidade que, da sua maneira, mas uma linha seguir que é a do pai e da mãe, e por isso que com essa mudança que houve, tudo do restaurante, com esses problemas que houveram com meu pai, e nós estamos lá tocando o restaurante, eu e meu irmão, nós estamos conseguindo manter esta regularidade que meu pai manteve até 91, e que de 91 para cá nós pegamos. Então praticamente nós estamos há 20 anos tocando o barco do restaurante e tendo um respeito da sociedade perante ao nosso restaurante. Poderia até resumir, gostei muito, senhor Eide Júnior, tudo isso que o senhor falou que como uma concepção e uma filosofia de vida. Uma filosofia de vida, que exatamente. O seu pai recebeu, na verdade, na educação, que ele teve do pai dele, né? Exatamente. E que ele transmitiu, e muito bem para os filhos, né? Graças a Deus. E aqui está o senhor representando a continuidade, né? Gostaria que meu pai estivesse aqui, de vida, né? Gostaria que meu pai estivesse aqui, mas devido aos problemas de saúde ele não pode estar, né? E a gente está aqui, cada tempo
está falando alguma coisa ou está representando o restaurante e a família. Nós, queira ou não queira, fora do restaurante, nós estamos sempre representando a família e o restaurante, né? Correto. Agora, seu Eide, eu gostaria que já que o senhor falou bastante da evolução do restaurante, o início com seu pai, depois deu sequência, continuidade, okay. E o senhor, o seu irmão, sua família, todos os herdeiros, né? Vê naturalmente nesta saga continuando, né? Okay. Vamos então olhar através de algumas fotos a vida, né? A história um pouco do senhor Eide, pai, né? Do Monte Líbano. Okay. E como que é? Acho que tem algumas fotos históricas aí, né? Essa aqui é uma foto já do segundo restaurante que nós tivemos, que é o prefeito Luiz Moreira de Carvalho e meu pai com minha mãe, inaugurando em 68 o restaurante já fechado. Esse restaurante, na época, ele foi uma coqueluche de Maringá. Ele Onde ficava? Ficava na loja 8 da antiga rodoviária também. A antiga rodoviária. Em frente ao Banco do Brasil, ou o Herman Lundgren, que é um dos edifícios mais antigos de Maringá. Excelente. Aí é uma foto interna do restaurante. Ali meu pai tinha 8 mesas. Correto. Né? Basicamente ele atendia 32 pessoas num mezanino e tinha um balcão que era uma ferradura. Esse balcão que existia, até hoje a gente mantém uma fórmica no restaurante novo em cima do nosso balcão, para lembrar a memória do restaurante, porque ficou muito gravado o balcão onde as pessoas lá no restaurante iam para conversar com meu pai. Meu pai foi uma pessoa que ele transmitia muita serenidade. E dentro do balcão, que era uma ferradura, ele conseguia fazer amizades e tudo com pessoas de vários níveis. E essa aí? Esta aqui é meu pai e minha mãe. Certo. Atrás estávamos nós, né? Uma comemoração. Esse aqui deve ser na época mais ou menos de 75, por aí. Transmitindo aí alegria. Transmitindo alegria. Né? Meu pai e minha mãe tiveram a vida deles também muito difícil, porque meu pai ficava muito no restaurante. Ele ia para casa num horário da tarde, tipo 2h30, 3 horas, descansava até as 5h30, 6 e voltava e ficava no restaurante até meia-noite, 1 hora, 2 horas. E esse prédio aí? Este prédio aqui é a casa onde nós morávamos. E esta casa aqui é hoje o restaurante. Ele foi transformado da casa, o restaurante. Ali está minha mãe. Sim. E tem meus outros 3 irmãos, eu e os 3 irmãos que morávamos junto ali e brincávamos nesse pátio aí. Esse pátio é o salão, né? Agora então, já modificado, isso aqui já em 78, quando nós inauguramos o restaurante, né? Já era uma coisa diferente. Hoje ainda tem uma transformação, que eu não tenho uma foto aí, mas já tem uma área externa que é para receber as pessoas, para fazer um happy hour, fazer um bate-papo, uma coisa mais informal. O salão hoje, esse aqui é uma foto de amigos no balcão, inclusive tem ali meu tio também, uma pessoa que veio depois que meu pai veio, mas que também deu uma mão para ele, no sentido de estar junto, e alguns amigos, inclusive da sua área, o Dr. Piola, né, tem o Guará, são pessoas conhecidas. Essa aqui é uma foto da família, que foi uma recepção que foi feita, então estamos nós 4, eu com a minha mulher, a minha irmã com o esposo, as duas, e meu irmão com a esposa, e meu pai e minha mãe. Hoje meu pai e minha mãe acho que já se sentem bem realizados, porque tem os 4 filhos casados, todos formados, já tem 9 netos, já tem alguns médicos na família, e já tem agora uma bisneta, que é filha da minha irmã mais nova, que é a Maria Luísa. Essa aqui meu pai e minha mãe sempre foram assim, meu pai sempre sereno, e minha mãe muito expansiva. Ela sempre participou de tudo aqui na sociedade, ela sempre gostou, sempre ajudou, e meu pai também. Agora eu gostaria que o senhor Eide Júnior destacasse a participação da família na vida associativa, na vida social de Maringá. Vocês são pessoas muito bem relacionadas, todo mundo aqui fala do Monte Líbano, do seu Eide, ele é uma figura carimbada. O pai e a mãe, eles sempre tiveram uma vida muito ativa dentro de Maringá, dentro dessa parte social. Hoje, nós também temos uma vida
porque não da maneira que meu pai e minha mãe faziam, porque eles participavam até de presidência de APAI e tudo, mas a gente, como vai ficando, a vida mudou um pouquinho. E nós temos que agora cuidar de pai, temos que cuidar de mãe, cuidar do restaurante, então fica um pouco mais difícil. Mas a gente participa de uma outra maneira. Às vezes com uma ajuda de fazer alguma coisa no restaurante, às vezes com uma ajuda de dinheiro, às vezes umas rifas, coisas que a comunidade faz para poder manter as atividades, principalmente hoje a PAI, que já está complicado hoje, até verba e tudo. Então está sempre participando de alguma maneira com eles. Senhor Eide, agora eu gostaria que o senhor falasse da importância de um restaurante como um todo, numa comunidade, numa cidade. Também especialmente um restaurante de comida árabe, que já é, como o senhor disse, uma comida assim diferenciada, e tanto para a comunidade, o que é para a economia, e também temos assim gastronômico, né? Porque dizem que a comida árabe é uma comida meio mágica, que tem algumas coisas... Afrodisíaca. Afrodisíaca eu digo, mas que diz mas que ela é uma comida, tem um grande poder assim, né? De manter a pessoa saudável, né? E então eu gostaria que o senhor desse alguma culinária árabe em explicação. si, a culinária árabe em si, ela lida com muita produto natural. Sim. Né? Nós trabalhamos com muita verdura. O pessoal da sua descendência, o japonês, gosta e aprecia muito, porque assemelha-se muito com o que eles comem. Logicamente com a variação, mas claro. A coalhada que é natural, o grão de bico que é uma pasta que também é natural, feito de gergelim, as saladas, o quibe cru, que apesar das pessoas às vezes terem algum receio por ser carne crua, mas da maneira que nós manipulamos nós não temos problema. Então, que é uma comida que nós não temos muita fritura, né? Nós temos tudo que nós trabalhamos com manteiga, não trabalhamos com óleo. Então é uma comida hoje muito saudável perante ao que se prega de saúde, né? A nossa cozinha, quando meu pai começou, até hoje nós mantemos a mesma regra, vamos dizer assim. Nós não mudamos nem fornecedores para que não mude também o sabor. E procuramos trabalhar com as pessoas o maior tempo possível, internamente, para que também não mude o sabor. Porque a gente sabe que há uma troca e uma rotatividade de pessoas dentro de uma cozinha nos acarreta problemas a hora que o consumidor final vai comer e vai sentir uma diferenciação como cada pessoa faz o seu tempero. Você pode ter uma regra de tempero, mas a manipulação, né, não deixa que um faça igual ao outro. Eu pergunto, o que Maringá pode esperar do Monte Líbano, da família Elgoz, para o futuro? O potencial da área construída que nós podíamos ter dentro da área que nós temos lá, ele já está no seu máximo. Se hoje a gente aumentar alguma coisa em metro quadrado, nós temos que se adequar à lei de zoneamento. E dentro da lei de zoneamento eu preciso de um estacionamento para cada 10 metros quadrados de área de refeição. Ali naquele local eu teria que demolir e fazer um outro restaurante contendo essas vagas. Fica inviável para nós fazermos isso hoje. Provavelmente, num futuro próximo, se der certo, talvez a gente possa vir a montar uma outra casa em Maringá, almejando talvez até um espaço maior para que a gente possa receber jantares e almoço um pouquinho maior, porque hoje nós temos espaço pequeno assim para uma reunião grande, mas porém para empresários que precisam de 100 lugares, nós temos um espaço total para que com todo o equipamento de mídia e tudo, para que a pessoa possa utilizar. Senhor Eide, a entrevista está chegando ao fim. É muito agradável, mas o tempo é o nosso mestre, né? Então, para encerrar, depois de 60 anos que o Eide pai está aqui no Brasil e veio do Líbano, depois de todo esse tempo, o que ele fala lá nas conversas sobre o Brasil
especialmente sobre Maringá, e o que vocês, filho de um descendente libanês, podem falar do Paraná, do Brasil, especialmente de Maringá? O que representa? Bom, para o meu pai, ele sempre que ele pôde conversar e ele conversava, ele sempre agradeceu ao Brasil, porque ele sempre viu no Brasil a colheita em 2 vezes no ano, coisa que ele não via, e que ele é um país muito rico, muito produtor. E de Maringá, na realidade, foi uma cidade que acolheu ele, acolheu minha mãe, e vem nos acolhendo também, né? Nós só temos que agradecer todos os nossos clientes e, na maioria das vezes, nossos amigos que hoje frequentam o restaurante, porque nessa longevidade que nós temos, quando a pessoa passa a frequentar o restaurante e nos procurar, é uma satisfação de saber que ela lembra da gente como comida, mas lembra da gente como um amigo, e assim a gente pode dar uma continuidade tanto de amizade, tanto de reciprocidade com a comunidade de Maringá, que nós também, ao longo desse tempo todo, sempre estamos transformando o restaurante para adequar melhor, de acordo com o que o mundo, vamos dizer assim, ou o presente se faz necessário. O programa Caminho de Sucesso agradece sua presença, senhor Eide Elgoz Júnior, e convido para, numa próxima oportunidade, estar aqui para abrilhantar com a sua explicação, a sua entrevista, o nosso programa. E então nos despedimos e agradecemos a sua presença. Muito obrigado, senhor Eide Elgoz. Muito obrigado, senhor Dr. Yamazaki, por essa preferência que o senhor nos deu, me chamou lá no seu escritório para vir aqui, né? E eu acho que é um respeito que o senhor me deu, ou nos deu, né, ao restaurante, em poder participar com o senhor de um programa dessa magnitude. Muito obrigado e até uma próxima.